Gente, hoje aconteceu algo surpreendente. Por mais que muitas vezes eu estude sobre isso, eu tente levar a minha mente para o que é certo, para de alguma forma ser conduzida por Deus, muitas vezes é difícil. Muitas vezes a gente quer o controle da nossa vida e quer que esteja em nossas mãos. E nós não devemos, não podemos, porque se nós temos alguém que nos direciona, então por que o controle de tudo tem necessariamente que estar em nossas mãos? Se a gente ora, se pela manhã, quando a gente sai da cama, Senhor, a minha agenda pertence a Ti. Eu tenho muitos afazeres durante o dia, mas o Senhor está no controle de tudo. Se tiver que alterar qualquer coisa, então que o Senhor altere. E vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém. E essa oração da manhã, a entrega do dia na mão de Deus, tudo isso é o controle da nossa vida que nós estamos devolvendo para o dono do controle. Vocês conseguem entender? É incrível. Olha só o que aconteceu comigo hoje. Fui fazer a unha e estou lá, paradinha, fazendo a unha. Porém, você que é mulher e faz a unha, você sabe como que é. A gente está fazendo a unha, aí a minha mãozinha estava assim na mão da manicure e ela, um exemplo, ela tratando deste dedinho aqui, pintando, fazendo cutícula, qualquer coisa que seja. Ela aqui e eu com esse dedo assim e esse dedo assim. A gente fica controlando, né? O dedo, ela vai pra lá e vem pra cá e o meu dedo vai mexer pra onde eu quero, fica controlando. Aí ela gentilmente pegou e fez assim: abaixa o dedinho, abaixa esse dedinho aqui pra me ajudar. E eu peguei e relaxei a mão. Tava assim, eu relaxei a minha mão. Eu relaxei tanto a mão que a minha mão se acomodou na mão dela. E aí eu respirei fundo, olhei para o lado, olhei para o céu nublado, as nuvens brancas, olhei o tronco da árvore e fiquei olhando para qualquer lugar que não fosse fixo para a mão. Toda vez a minha mente vagou, eu voltei a olhar para ela fazendo a mão e de novo eu estava no controle do meu dedo. Aí ela, respirei fundo, virei, olhei para o lado e fiquei observando tudo ao meu redor. A natureza, o céu, as coisas ao meu redor. Tirei o foco da minha mão. Gente, é incrível. Na mesma hora, eu senti algo de Deus dizendo assim: solta o controle. Eu estou no controle de tudo. A minha mão, eu soltei tanto que ficou assim na mão dela. Eu não falei nada pra ela, não sei se ela percebeu, mas eu soltei que a minha mão ficou assim na mão dela e eu fiquei observando todo o restante, tudo, menos olhando pra minha mão. E aí, sabe o que Deus me mostrou? Que observe a sua vida, eu estou observando a minha e vamos fazer uma análise. Toda vez que nós temos um problema e a gente foca no problema, o problema aumenta. Você concorda comigo? Porque comigo é assim. É igualzinho quando a gente está indo na manicure fazer a mão. Se eu estou lá olhando o tempo todo, eu estou controlando o dedo que ela vai mexer. Então, se ela tá nesse e vem pra esse, eu já faço assim. Porque é pra ela, quando a nossa mão tem que estar solta e ela vai pegar o dedo, ela vai conduzir pra onde ela quiser. Então, quando a gente desvia o olhar, quando a gente tira o foco do nosso problema, o problema é resolvido com mais facilidade. Certamente é deste jeito porque eu tenho visto isso na minha vida. E Deus me mostrou isso hoje claramente para mim. Solta o controle. Está tudo nas minhas mãos.
Na hora, a ficha caiu assim e falei, meu Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque não é de propósito. Não é de propósito que nós fazemos isso. Mas toda hora a gente pega o controle e nós queremos nos direcionar. E a gente fica fazendo o quê? Cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. E é desse jeito. E o ditado popular, dá murro em ponta de faca. Por quê? Porque eu quero cuidar. Porque sou eu que sei. É eu que sei o que eu tenho que pagar, é eu que sei do que eu tenho que dar conta hoje, Não tem. Solta o controle. Vamos soltar o controle e deixar na mão de Deus. Que Deus sabe o que fazer. Então, se você tem muitos afazeres, fala para Deus. Pai, eu tenho muitos afazeres hoje. Mas quais são as minhas prioridades? O Senhor pode mudar tudo. O Senhor é o dono do controle da minha vida. Pode alterar o que precisar ser alterado. Mas eu quero estar debaixo da graça do Senhor. E aí Deus vai conduzir, porque muitas das vezes Deus quer, só que a gente não permite, a gente não deixa, porque a gente está ansioso para resolver algo. Ontem eu fiz um vídeo, eu postei no Instagram e eu falei, e é daquele jeito, e eu conduzo a minha vida daquele jeito. E eu falei assim, eu tô curiosa para saber como Deus vai resolver isso, porque eu vou descansar, eu vou ficar em paz. E eu sei que Deus vai resolver. E é exatamente assim. E muitas das vezes a gente dá um pezinho, a gente coloca um pezinho atrás e Deus fala, ops, você esqueceu que eu tenho o controle da sua vida e pode deixar que eu cuido de tudo? Sabe qual que é o significado disso tudo que Deus me mostrou hoje? Foi maravilhoso. Filha, descansa. Filha, eu fiz o mundo, eu fiz a natureza, eu fiz o céu, eu fiz tudo para que vocês viessem desfrutar. Porque eu não quero que vocês só trabalhem. Trabalha o dia inteiro. À noite, dorme para acordar no outro dia e trabalhar. Filha, você está esquecendo do que é prioridade. Prioridade para você, filho, é me buscar. Filha, prioridade é vocês desfrutar do que eu deixei para vocês. Gente, presta bem atenção no que eu vou falar. Quando nós colocarmos na nossa mente, aqui dentro, nós temos que nos doutrinar para isso, que nós nascemos para desfrutar. O que você precisa na sua vida virá até você. Parece loucura, mas para servir a Deus, se não for um pouquinho louca, então é melhor não servi-lo. Porque tem que ser. Eu já testifiquei isso na minha vida. Bonzinho, boazinha, toda certinha, direitinho, ponderadinho, não vai conseguir servir a Deus, porque para servir a Deus, para experimentar as maravilhas de Deus, tem que ter um nívelzinho de loucura. E de perto ninguém é normal. Ai, você acha uma pessoa incrível. Aproxime-se dessa pessoa. Você vai perceber que de pertinho, ela também não é normal. Deus não fez ninguém 100% normal, porque não tem como. Ninguém é 100%. Para servir a Deus, nós temos que ter um pouquinho de loucura e assim, acima da média ainda. Então, sabe o que eu aprendi? Que nós temos que viver a nossa vida. Que nós temos que cuidar do nosso corpo, mente e espírito. Que nós temos que desfrutar do que Deus fez. Você já trabalhou? Quantas horas você ficou trabalhando? Amém, glória a Deus. Deus te deu saúde para isso. E agora vai desfrutar. Vai passear. Aonde você gostaria de ir? Vai! Não fique esperando o amanhã, não fique esperando se aposentar. Não espere. Vai e faz. Hoje é sexta-feira. O que você vai fazer no seu final de semana? Aproveite o seu final de semana da melhor forma possível. O controle da sua vida está na mão de Deus, mas o que você quer fazer? Se for para você desfrutar, se for para você viver a sua vida da melhor forma possível, pronto. Deus fechou com você, pode ir. Vai. Não fique esperando se aposentar, não fique esperando sair de férias, não fique esperando a sexta-feira chegar, não fique esperando por nada. Vai e faz o que você tem vontade.
Nós temos que ser responsáveis. Nós temos que saber o que é certo e errado. Se você tem compromisso, um exemplo, você é CLT, eu tenho meu compromisso, você tem que cumprir o seu compromisso. Você não pode ser negligente, mas você trabalhou, fez tudo bonitinho, direitinho. Quanto tempo eu tenho? Quer saber? Eu vou dar uma volta, eu vou passear. Eu vou olhar para a natureza, eu vou ver tudo que Deus fez, que Deus deixou para mim também, e eu vou contemplar a natureza. Acabou. Sai do celular, sai da televisão. Não fica guardadinho em casa porque você não é roupa para estar guardado. Vai desfrutar da sua vida. Vai fazer o que te dá prazer. Se você estiver caminhando com Deus, você precisa fazer isso. As pessoas que deixaram de fazer isso porque acham que estão fazendo a obra de Deus estão com problemas no casamento, o que é pior. As pessoas que deixaram de desfrutar das coisas que Deus fez, viajar, contemplar, ver a natureza, experienciar as coisas que Deus deu, estão com problemas no casamento, o que é pior. Então, pegue você, marido, pegue a sua esposa e vai. Esposa, convide o seu marido e vão. Não fique esperando. Hoje é sexta-feira, vocês têm sexta, sábado e domingo para contemplar, passear, viajar. Não fique esperando. O controle da nossa vida está na mão de Deus. Hoje, quando eu estava na manicure e ela fez assim, relaxa. Foi exatamente essa palavra. Relaxa o dedo para não me atrapalhar. Gente, eu descansei a minha mão. Mas eu só consegui descansar a minha mão. Na mão dela, assim, quando eu olhei para o lado e fiquei observando o tronco da árvore, a natureza, as coisas. Eu olhei, fiquei observando tudo, menos olhando para minha mão. Veio uma paz dentro de mim tão grande. E Deus falando, filha, solta o controle, eu tomo conta de tudo. Isso é tão incrível. Porque quando a gente tem certeza que a gente está tentando fazer o que é certo e é tão difícil, não dá, eu não consigo, parece que as coisas não andam. Presta atenção. Você está focando no problema. Talvez você esteja como eu, focada na mão e direcionando a manicure para a mão que ela vai fazer, a unha que ela vai fazer. Quando quem sabe a unha que ela vai escolher para fazer é ela e não eu. E é assim com Deus. Deus sabe para onde Ele quer te levar. Só que nós somos teimosos e a gente quer ir para o lugar errado. E a gente bate a cabeça, e a gente dá murro em ponta de faca. Vamos soltar o controle, porque o controle da nossa vida está na mão de Deus. Não podemos pegar de volta. Eu separei um versículo bíblico e olha só. Deixa eu ver. 1 Pedro 5, 7 e diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é incrível? Deus está o tempo todo tentando nos conduzir, tentando falar. Deus não para de falar, Ele fala o tempo todo. Somos nós que não estamos sensíveis para ouvir. Somos nós que não estamos aceitando ser direcionadas. Que nós venhamos aprender, que nós venhamos querer apreciar a presença de Deus. Deus é tão incrível, Ele fala a todo tempo, a todo momento. Somos nós que não prestamos atenção. Hoje, eu só consegui descansar e entender o que Deus queria me dizer naquele momento quando eu tirei o foco da minha mão. Eu olhei para o lado e fui contemplar. E sentadinha, parada, e Deus falou comigo naquele momento, olha, foi uma experiência incrível. Que eu e você venha aceitar ser direcionado, que a gente não fique perdendo tempo, que a gente não ache o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar. Deus sabe. Pergunta para Deus. Você não tem que ter um nível de super entender as coisas, não tem que ter nível de nada. Servir a Deus é tão simples.
Tudo com Deus é na maior simplicidade do mundo. É quando você acha que não, de repente, Ele chega e se faz presente. De repente Ele está falando com você e a gente não está conseguindo ver porque somos teimosos. Deus fala comigo e com você todos os dias. Vamos entregar o controle na mão de Deus? Você promete que vai fazer isso? Eu também vou fazer. Vamos entregar logo o controle. Não temos capacidade de nos direcionar. Não temos. Já foi comprovado isso. Não temos. Se nós tivéssemos o mínimo de capacidade, Deus não tinha deixado o Espírito Santo para nos conduzir, para nos abraçar quando nós precisamos. Se Deus deixou o Espírito Santo para nos direcionar, quem somos nós para achar que conseguimos? Que nós viemos reconhecer que sem Deus nada somos. Sem Deus nada conseguimos fazer. Reconheça isso. Seja livre. Liberte-se da obrigatoriedade de eu tenho que saber. Você não precisa saber. Você tem que fazer a sua parte. Bonitinho, direitinho. Vai perguntando para Deus: Pai, qual é o meu próximo passo? Pai, o que eu posso fazer? Como eu continuo? Eu estou no caminho certo? Pergunta para Deus. Deus vai te responder quando você desacelerar. Quando você não estiver ansioso. Porque a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Não devemos nos preocupar. Se você tiver contas a pagar, e todo mundo tem, a humanidade tem contas a pagar, sabe o que você pode fazer? Reprogramar a sua mente, fazer como Paulo diz em Romanos 12:2, transformar a sua mente e você pensar assim: há provisão para isso. Toda vez que chegar uma conta na sua casa, pegue a conta com alegria. Isso quer dizer que você tem dignidade, que você pode fazer um boleto, você pode comprar coisas. E aí quando a conta chegar na sua casa, você fala: oh Deus, glória a Deus, obrigada. Há provisão para isso. Olha só, gente. A gente saiu de pessoas com raiva porque chegou a conta de água, luz e boleto da internet ou qualquer coisa que seja. Porque quando chega um boleto na sua casa, se você fica com raiva, você mostra para você mesmo que você é incapaz de pagar aquilo. E aonde está Deus? Se a nossa vida é pela fé. Então quando chegar um boleto na sua casa, você: glória a Deus, obrigada Senhor, mais um mês essa conta está aqui. Há provisão para isso. Quando você diz há provisão para isso, você manifestou a fé. Isso quer dizer que você acredita que você vai pagar. Então quando chegar um boleto na sua casa, não fique com raiva. Olhe para ele com alegria, com felicidade e diga: há provisão para isso. A provisão vai chegar na sua casa. Você vai ter novos trabalhos, novo emprego, portas irão se abrir. Não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. Porque se você verbalizou e exercitou a fé, não precisa falar nada, é só falar: há provisão para isso. Obrigada, Senhor. Mais uma vez o boleto chegou. Há provisão para isso. Conta de luz chegou, glória a Deus, mais um mês, estive um mês inteirinho com a minha luz aqui, porque Deus é bom. Há provisão para isso. Acabou, gente. Tá resolvido. Então não vamos ficar com raiva quando a conta chegar. Abençoa a conta que chegou e diga que há provisão e a provisão vai chegar. Salmos 55 ou é 46? Deixa eu ver, acho que é 46:10. Eu vou ler um outro versículo bíblico, está em Salmos 46:10, e aqui diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentis, serei exaltado sobre toda a terra. Aquietai-vos. Alexia, desligar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Não fique preocupado com mais nada. Há provisão para tudo na sua vida. Abra sua boca e verbalize: há provisão para isso. Gente,
Quem tem o controle da nossa vida? Deus. Quem que toma conta da nossa vida? Deus. Quem que Deus deixou na terra para nos acolher, para nos abraçar, para nos direcionar? O Espírito Santo. Então, vai viver a sua vida da melhor forma possível. Vai fazer o que Deus deixou para você fazer. Vai desfrutar das maravilhas que Deus deixou pra gente. Tira o foco do problema, olha para a natureza, contemple o que Deus fez e diga: Pai, tira minha mente daquele problema, que aquilo está me atrapalhando e eu sei que há provisão para aquilo. Pronto, estamos no caminho certo. Estamos no caminho de uma liberdade incrível. Estamos no caminho de entrega o controle na mão de Deus e Ele sabe o que fazer com cada um de nós. Que nós venhamos ter sabedoria, que nós venhamos ter entendimento para ler a Bíblia, entender, interpretar e saber que tudo que Deus quer é cuidar de cada um de nós com amor, cuidado, respeito. Só que nós precisamos devolver a Deus que nós pegamos por ignorância. Devolva o controle. O controle não é seu. Devolva para Deus. Devolva para o dono do controle. E Ele vai cuidar da sua vida. Tenho certeza. Amém. Tchau, tchau.